daqui diretamente para Altazes. Pastor, ore pelo pastor Capelo, pela sua viagem. Querido Senhor, estenda as suas mãos para cá para abençoar o servo de Deus. Pai, no nome de Jesus, apresentamos mais uma vez a vida do teu filho, Paizinho. Somos gratos pela vida dele. E te pedimos que a tua bênção, a tua unção, Senhor, a tua presença seja o tempo todo na vida dele, Senhor. E por onde quer que ele andar, ele seja instrumento de bênção, de multiplicação, Senhor, de visão, Senhor, de foco, Senhor. E que, meu Pai Celestial, aquilo que sair da boca dele, meu Pai Celestial, seja a tua própria palavra, fluindo, Senhor, vindo do céu, meu Pai Celestial, para que outras vidas sejam alcançadas. E que ali naquele lugar, Senhor, o ministério do teu filho seja próspero para a glória do teu nome. Guarda ele no caminho, por onde quer que ele andar, Senhor, livre de todo mal. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Um louvor. Glória a Deus. Continuamos então. Ele é por nós, ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Ele triunfou, sim, ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viver, não morrer, o poder da ressurreição. Ele vive, em nome de Jesus. Ressurreição é viver, só viver, nome de Jesus. Viver, não morrer, dominar, pode salvar. Eu sei que eu sou curado, nome de Jesus. Nós vamos declarar que Deus está conosco, amém? Aleluia! Deus está lutando, desfeitando as trevas, trazendo seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, caia o inimigo, liberaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, desfeitando as trevas, trazendo seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, caia o inimigo, liberaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, para
Aleluias. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nós começamos com um pouco de atraso, devido ao equipamento, mas já está ok, graças a Deus. Vamos, na sequência, com o nosso querido irmão Miramar Sampaio, por gentileza. Pode vir, irmão Miramar. É a nossa segunda ministração nesta tarde. Vamos dizer, bem-vindo, irmão Miramar. Muito bom esse ensaio, muito bom mesmo. Agora vamos para a verdade. Vamos lá? Bem-vindo, irmão Miramar. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Desculpa aqui que ainda estou me adaptando. Amém. A ministrar com notebook. Amém. Estou muito feliz de estar junto com vocês aqui nesta tarde, que podemos chamar tarde de avivamento. Amém. Para nós, líderes do Senhor, fomos ministrados de uma forma rica e sobrenatural pela vida do nosso pastor Campelo. E eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa que eu. Quando você vê alguém falando com paixão naquilo que faz, daquilo que vive, é diferente, né, irmãos? Às vezes as pessoas têm informações acerca de um assunto e passam. Só que é diferente quando alguém passa essa informação que ela vive, que ela é apaixonada pelaquilo que ela está falando, pelaquilo que ela está vivendo. E nós temos tentado, temos lutado, temos renunciado às nossas vontades para se apaixonar. Podemos usar a palavra mais forte, o amor, amar realmente aquilo que Deus nos entregou. Amém? Quantos creem que a visão celular é de Deus? Levante sua mão, só se você crê mesmo. Amém? Eu creio, irmãos. Eu aceitei Jesus há 14 para 15 anos atrás e quando eu entrei na igreja, estava nesse processo, estava no começo
da visão celular. E eu me apaixonei, irmãos, por células, eu me apaixonei pelo discipulado, eu entendi que foi uma visão de Deus dada aos nossos pastores. Aí talvez você me diga, mas aconteceu várias coisas, houve muitos erros, e eu acredito que o erro está no homem, irmão, mas não na visão de Deus. E aí, se você for ver a ministração do pastor Campelo, você vai ver que são coisas que nós já sabíamos. Tínhamos aprendido há um tempo atrás na escola de líderes, não sei quanto tempo que você fez a escola de líderes, participou de um discipulado, mas hoje nós fomos lembrados novamente, nós vamos ver que é bem simples, né, irmãos? E talvez pelo fato de ser simples, nós temos dificuldade de fazer. Sabe por quê? Porque o ser humano gosta de algo espetacular. Ele tem dificuldade de lidar com o simples. O ser humano é assim, nós somos assim. Por isso, às vezes, nós queremos inventar, nós queremos implementar alguma coisa. E Deus é simples, irmãos. E as coisas de Deus também são. O fato de ser simples não deixa de ser sobrenatural. Isso que é tremendo. E aí nós aprendemos a estrutura da célula. E quanto de nós, irmãos, eu estava aqui recapitulando, fazendo um autoexame da minha vida, quanto de nós perdemos realmente o foco? Quanto de nós deixamos de fazer os princípios básicos, qual nós fomos ensinados há um tempo atrás? Então nós vamos ver que o erro não está em Deus, o erro não está nas pessoas, mas em nós. Porque se um tempo atrás o erro era por falta de conhecimento, eu acredito que hoje a dificuldade não é falta de conhecimento, é falta de prática, falta de aplicação daquilo que nós aprendemos. Foi o que o pastor falou no começo, se você estava aqui. Às vezes a pessoa chega a hora, Senhor, fala comigo, ministra na minha vida, e o Senhor fala. Só que passou da porta da igreja para fora e a gente perde o interesse de colocar em prática, irmãos. E a palavra de Deus, ela só vai causar efeito na minha vida, na vida das pessoas, se realmente eu colocar em prática, irmãos. Amém? Todos entendem assim, eu creio. E que essa palavra que falou muito comigo, que Deus me fez lembrar muitas coisas boas e muitas coisas que eu deixei de fazer, que eu perdi durante o tempo, eu pedi, Senhor, me ajuda a voltar. Porque, irmãos, nós não podemos viver de saudosismo. Só era bom lá atrás, só era bom no começo do encontro. Não, irmãos. Eu acredito, e essa é a nossa ministração desta tarde, foi para esse tempo que Deus nos escolheu, irmão. Deus escolheu você, foi para esse tempo. E nós temos que declarar, irmãos, que esse tempo é o melhor tempo. Amém? Foi muito bom lá atrás, o que eu vivi, as experiências que eu tive, foi maravilhoso. Eu multipliquei céu, tive unção, Deus me usou. Mas e aí hoje, como é que nós estamos? Como é que nós estamos hoje, irmãos? E esse tempo, ele precisa ser o melhor tempo da minha vida. Se não tem sido, eu preciso declarar, eu preciso tomar posse, eu preciso voltar atrás, eu preciso lembrar da onde eu parei, da onde eu caí e voltar às primeiras práticas, às primeiras obras. Amém? Eu creio que Deus tem renovo para nós. Quantos creem? Amém? Deus quer renovar uma liderança na tarde de hoje, nesta noite. Deus convocou líderes para estar aqui, irmãos, para ministrar sobre nossas vidas. Amém, irmãos? E aí eu estava lembrando, e eu pedi perdão de Deus aí mesmo. Eu comentei, eu queria, desculpa até não ter feito isso antes, né? Mas agradecer o pastor Aldenor, a pastora Escília, pastora Cleonice, pastora Priscila, desculpa, a minha esposa Andréia, a minha líder Mônica da visão celular, o Alex aqui, que é o nosso líder de homens. Amém, irmãos? E aqui, irmãos, eu olho para os meus irmãos e eu sou testemunha disso. São pessoas que são apaixonadas por vidas, são apaixonadas por células, amém? Que amam realmente, por isso estão aqui, irmãos. Porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar. Nós poderíamos ter ido para um sítio, está tão quente, né? Nós íamos tomar um banho de água gelada, nós tínhamos outras opções, mas nós decidimos vir para cá, irmãos. Porque nós sabemos que Deus tem algo novo para as nossas vidas. Aleluia, nós temos cantado, eu quero viver algo novo. Mas, na verdade, quando Deus quer derramar o novo, nós realmente não queremos. E o Senhor só derrama vinho novo em odres novos, irmãos. Amém? E nós precisamos decidir ser renovado pelo Senhor. E eu quero agradecer aos pastores a confiança de
nos concedeu o púlpito, ali, a sua liderança, pastor. Isso é uma responsabilidade muito grande e eu sei disso. E quando foi me dada essa missão, o único que não é pastor é eu. E eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim. E eu olhei lá, pastor Campelo, a pastora Cleonice, que a gente chama de pastora também. Mas quanto tempo de experiência essas pessoas não têm pelo interior, fazendo a obra de Deus, discipulando, dando treinamento. Irmãos, e eu estou começando agora. Eu sou um bebê ainda. Mas eu, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, porque eu estou debaixo de promessa, irmãos. Amém? Deus falou que isso ia acontecer. Então, Miramar, tu não fica nervoso, tu não fica preocupado, fico sim. Mas eu sei que eu estou debaixo de promessa, irmãos. Amém? Está se cumprindo uma promessa de Deus hoje na minha vida. Amém? E o Senhor disse, se tu for fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Isso é para a glória de Deus, irmãos. E eu vejo aqui, uma multidão. Amém? Multidão de líderes, irmãos. Isso para mim é uma honra. Sabe por quê? Porque os meninos são testemunha disso. A mesma alegria que eu tenho para ministrar para vocês aqui. Eu não sei quantos tem, pastor. Tem ideia de quantos tem aqui? Mais 200 pessoas, irmãos. Mas se você for lá terça-feira, lá na congregação, tiver 2 pessoas sendo consolidadas por nós, você vai ver o mesmo amor, a mesma paixão. Isso é para a glória de Deus, irmãos. Então o Senhor disse, se você for fiel, se você se alegrar no pouco, Deus ele te coloca sobre o muito. Amém? Para a glória de Deus Pai. Então, na ministração, eu analisei algo, irmãos. Eu analisei algo na minha vida e eu confessei isso para o meu líder. E eu falei para ele o seguinte, olha, eu falhei. Agora, recentemente, há semanas atrás. E no que? Eu errei no seguinte, irmãos. Eu fui convidado há quase um mês atrás para assumir a liderança de jovens da nossa congregação. E aí, eu falei, Senhor, é da tua vontade, é isso que tu queres mesmo, porque eu já estava liderando célula. E aí eu disse, Senhor, eu tenho uma célula de homens para cuidar. E Deus sabe do amor que eu tenho por eles também. E essa célula já tem 12 anos ou mais. Ela é chamada Amigos de Cristo. E eu tenho um carinho muito grande. Eu saí um tempo, cuidei de outras pessoas, mas eu voltei para lá. E eu tenho um amor muito grande. Então, quando foi me feito esse convite, eu fiquei apreensivo. E eu digo, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor vai arrumar tudo, o Senhor vai confirmar tudo. E graças a Deus, Deus foi confirmando e chamou eu e minha esposa para estar na frente da rede de jovens. Nós vamos assumir sábado que vem. Hoje era para nós assumirmos. Só que tinha um seminário, nós já tínhamos assumido um compromisso. Eu falei, pastor, se puder adiar, nós temos um compromisso. E aí ele disse, tudo bem. Então ficou para o dia 28. Então, irmãos, e aí eu percebi um erro meu. E olha que lá atrás eu sempre tinha um cuidado de fazer isso, de preparar pessoas, de deixar alguém responsável, de fazer discípulo mesmo, de ter um vice-líder, de preparar alguém para o meu lugar. Mas sabe o que foi que eu fiz depois da pandemia? Como muitos, eu relaxei. E aí quando nós voltamos, eu não tive essa preocupação de preparar alguém. O que foi que aconteceu, irmãos? Eu tinha que assumir a rede de jovens, mas eu olhei e eu não tinha um vice-líder para assumir naquele primeiro momento. E eu confesso para vocês que eu fiquei triste comigo mesmo. A culpa não é de Deus, não é de ninguém, a culpa é minha. E eu percebi esse erro em mim. Eu digo, Senhor, me perdoa. Eu vou tentar melhorar isso aí. Porque eu gostava de fazer isso, de preparar pessoas. Porque, irmãos, eu aprendi que quando você alcança o ápice, quando você chega, você pensa como um líder é bom mesmo, quando você percebe que um líder é excelente, é quando ele pode ser facilmente substituído, irmãos. Quando você sai de um lugar e você não vai fazer falta, no bom sentido da palavra, que você tem alguém, você já deixou preparado, vai acontecer se você sair, tem alguém lá que você preparou para o seu lugar. Não é aquele líder que quando ele sai, as pessoas vão junto com ele. Não, irmãos, o líder não é isso. Ah, como o líder era bom, quando ele saiu, todo mundo acompanhou ele. Não, esse não é o verdadeiro líder, é que prepara, que capacita pessoas para o lugar dele, irmãos. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. E quantos pastores, quantos líderes, quantos dirigentes de igreja eu perdi. Eu posso dizer que eu vou usar essa palavra perdi, mas Deus recolheu pastores. Deus recolheu amigos meus que eram dirigentes de igreja, pessoas que nós conhecemos, e aí? Quais eram as pessoas que eles tinham preparado? A igreja vai acabar porque o pastor era bom? Será que não tinha ninguém? Será que não tem ninguém preparado para o lugar dele? Deus o chamou, e aí como é que vai ficar? Então, irmãos, eu estou usando esse contexto, não estava nem planejado,
mas é melhor a gente viver o que a gente está sendo ministrado aqui, irmãos, do que eu trazer uma coisa bonitinha para vocês. Mas eu quero dizer para vocês que essa primeira ministração falou comigo. Amém? E eu pedi perdão, Senhor, me perdoa. E eu quero melhorar nisso, eu quero preparar pessoas, irmãos. Porque queira você ou não, nós estamos inseridos no discipulado. As igrejas que disseram, não, nós não vamos nos adaptar, nós não queremos a visão celular, nós não queremos o discipulado, tudo bem. Mas elas, querendo ou não, o discipulado faz parte da igreja, irmãos. O grupo de louvor está aqui. E esse jovem, eu estava ali olhando para ele, minha esposa cutucou e olhou para ele, tocando bateria, irmãos. Discipulado, irmãos. Mesmo que o líder de jovem não tivesse a intenção de preparar alguém, ele preparou. Está aí, ó, um jovem, imagina esse jovem, esse adolescente, quando se tornar um jovem, meu Deus do céu, o que esse jovem vai ser capaz de fazer na obra do Senhor? Então, irmãos, o discipulado faz parte da nossa vida, não é só na célula, é no contexto geral da igreja. Aqui as irmãs, os irmãos que limpam a igreja, há discipulado no meio deste grupo, irmãos. Existe alguém que vai ser levantado para discipular essas pessoas. Quando alguém que está limpando aqui se irrita, tem um líder para dizer calma. Isso é discipulado. Tem dizendo, olha, Deus está aqui também, não é só no culto. Amém? Então, irmãos, o discipulado faz parte da nossa vida. Então, não sei quantos erraram, quantos têm errado também, irmão, na preparação de outras pessoas. Mas é um tempo de nós reconhecermos, primeiramente, pedirmos perdão e agirmos diferente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se puder, dê um aplauso ao Senhor, enquanto eu tomo uma água. Glória a Deus. Eu queria ler com vocês Esther, capítulo 4, versículo 4. Quatro não, desculpa, 14, tá, irmãos? Estou só um dígito. Eu vou ler para ganhar tempo, nós temos pouco tempo e eu já tomei um pouco sobre aquilo que eu fui ministrado, amém, que eu achei que era essencial falar. Diz assim a palavra de Deus: porque se absolutamente te calares neste tempo, socorro e libertação sairá para os judeus e da outra parte, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se precisamente para este tempo chegaste a este reino. Amém? Quem sabe não foi para este tempo que chegaste a este reino. E o tema da nossa ministração foi para esse tempo, irmãos. Foi para esse tempo que Deus nos escolheu, foi para esse tempo que Deus nos chamou, que nos separou, que tem nos capacitado. E nós temos estudado, a escola dominical aqui também está estudando sobre Ruth e Esther, pastor? Sim, né? Então nós temos sobre Esther. Agora nós saímos dessa transição de Ruth para Esther. E o pano de fundo da nossa ministração tem Esther, tem todo o contexto histórico do que aconteceu ali. E aí nós temos sido ministrado, irmãos, que essa moça judia, que por um momento também era chamada de Radassa, ela foi escolhida por Deus. Ela foi separada. E aí Deus estrategicamente coloca ela em um lugar. Eu não vou entrar aqui no contexto geral, porque nós vamos gastar muito tempo. Mas vocês sabem, tem sido ministrado aqui na escola dominical sobre o contexto de Esther. Essa moça chega lá. E aí, por um momento, talvez ela pense que é pela sua beleza, talvez pela sua maneira de falar. Nós aprendemos aqui que Esther, ela tinha uma postura diferente, além da sua beleza, ela tinha uma postura, ela é gentil. E tudo isso chamou a atenção do rei. Porém, irmãos, quando você vai ver toda a história, nós vamos ver o seu tio, nós vamos ver Amã, todo o contexto que ali acontece, Amã arquitetando contra Mardoqueu, e aí é levado ali um decreto, o decreto era para que os judeus ali fossem assassinados, fossem mortos, o rei assina. Então nós sabemos todo esse contexto aí. E é nesse contexto, irmãos, que Mardoqueu
depois de se vestir de pano de saco, depois de jejuar, depois de estar ali na frente do palácio, foi mandado vestes para ele através da vida de Esté. Ele não aceitou, porque essa não era a intenção dele. Ele realmente queria chamar a atenção primeiramente de Deus, mas ele também queria chamar a atenção de Esté. E aí, irmãos, vem essa palavra, esse texto que nós lemos aqui. Ele diz para Esté: olha, porque se tu te calares, se tu ficar calada, se tu ficar inerte nesse momento, se tu se omitir, ele disse, você pode ter certeza que socorro virá de outra parte. Vai vir livramento de outra parte. Vocês têm aprendido, e eu também, que o livro de Esté não cita Deus, não tem o nome Deus escrito, mas nós vemos bem que Deus está agindo de uma forma sobrenatural no contexto de Esté. Deus está por trás agindo, Deus está na frente, fazendo, cuidando, colocando, tirando, posicionando, fazendo a vontade dele ali. E aí, a palavra de Mardoqueu para Esté é essa: se você se calar, se ele pudesse usar, se aqui tivesse escrito ele dizer, Deus vai levantar alguém. Você pode ter certeza disso. Se você se calar, Deus vai mandar livramento de outra parte. Irmãos, essa palavra já tem que ser forte no nosso coração. Tem que ser forte. Por quê? Porque se nós nos calarmos, se nós não fizermos aquilo que Deus confiou a nós, você pode ter certeza que você pode ser bom como for, você pode ser estudado, você pode conhecer a Bíblia como ninguém, ter feito teologia, mas você pode ter certeza de uma coisa: ninguém é insubstituível, irmãos. Não tem insubstituível no reino de Deus. Quer um exemplo? Elias, quando disse para Deus, olha, já deu, foi para a caverna, Deus disse, sai daí. Ele disse, não, eu não quero mais, chegou, bastou. Deus disse, já que você não quer, tudo bem, vou te dar 3 missões, vai lá, ora por fulano, ora por ciclano, e no final, ora por Eliseu, porque eu já preparei alguém para o teu lugar. Irmãos, se eu decidir que eu não quero fazer, que eu não vou fazer, que eu bater o pé, irmãos, Deus levanta outro, pode ter certeza disso. E alguém melhor, e Deus vai capacitar essa pessoa para fazer mais e melhor do que eu. Então entenda, irmãos, que nós somos privilegiados por fazer a obra do Senhor, por ser escolhido por Deus. E Mardoqueu fala isso para Esté: Esté, você foi escolhida por Deus. Você está aí não é porque você é bonitinha, porque você é eloquente, não. Você está aí porque Deus te colocou aí. E ele disse, saiba mais, se tu te calar, se tu não fizer aquilo para qual você foi enviada para fazer, tu corre o risco de morrer e a tua família também. A palavra de Mardoqueu foi forte, irmãos. Vai morrer eu, vai morrer você, vai morrer toda a sua família. Será que você não atenta para isso? E aí ele diz o seguinte, então foi para esse tempo determinado que Deus te colocou aí. Você está aí, foi para esse tempo, para esse propósito. Aleluia! Então, irmãos, Esté, a Bíblia fala que naquele momento, ela ficou, com certeza naquele momento essa palavra impactou a vida dela, mas ela tomou uma atitude, irmãos. E aqui eu quero chamar a atenção, irmãos, para todos nós, para todos os líderes. Toda vez, irmãos, que Deus nos chacoalha, toda vez que Deus nos chama a atenção, seja usando um irmão, seja usando um líder, seja usando uma pessoa, seja usando um sonho ou qualquer outro tipo de coisa, irmãos, a primeira coisa que nós temos que fazer é ir à presença de Deus. Falar com Deus. Senhor, se foi o Senhor que falou, se é de ti, realmente confirma no meu coração. A palavra vai dizer que ela vai jejuar, que ela vai orar. Antes de tomar qualquer decisão, ela se coloca diante de Deus, irmãos. E a liderança que está alinhada com Deus, irmãos, os seus propósitos, tem que ser assim, irmãos. Não adianta, eu tenho experiência nisso, eu já vivi isso. Cada caso é um caso, irmãos. E se Deus respondeu há um tempo atrás, se foi lá no ambiente de oração, se foi lá no secreto que Deus deu estratégia, sabedoria para me resolver alguma situação, não vai ser diferente agora.
A oração que você fez 10 anos atrás foi para aquele momento. Eu preciso continuar me dobrando, dizendo, Senhor, eu estou aqui novamente. Nós temos uma causa difícil para resolver, nós temos uma situação, mas se o Senhor falou que me colocou aqui, se o Senhor tem um propósito através da minha vida, usa-me. Vai na frente, já vai quebrando as barreiras, já vai preparando. Aleluia, Deus é fiel, irmãos. E a palavra de Deus diz que ela jejua e manda o povo todo orar, todos jejuar, todos se preparar, irmãos, porque Esté entende, irmãos, que antes de se vencer aqui, se vence nas regiões celestiais. E você e eu, nós temos que entender, irmãos, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. E isso precisa ser lembrado todos os dias. A nossa luta não é contra aquele discípulo que não quer, contra aquele discípulo chato, contra aquele discípulo que só questiona. Não, irmãos, existe uma batalha espiritual e nós precisamos estar sensível, como o pastor falou. Precisamos estar sensível para entender que existe uma batalha. E se essa batalha é espiritual, a ferramenta que eu devo usar, ela tem que ser espiritual. O apóstolo Paulo diz que nós não temos que militar com armas carnais, materiais, não, irmãos. A nossa luta é espiritual, e então eu venço espiritualmente. É dobrando o meu joelho, é entregando a minha vida, é me consagrando, é convocando o maior número possível de pessoas para se consagrar com você. E Esté fez isso, irmãos. E a palavra de Deus diz que quando Esté chega na presença do rei, irmãos, Esté correu um grande risco, irmão. Você sabe disso, você tem aprendido. Não podia entrar na presença do rei sem autorização. Ainda que fosse a mulher amada dele, não podia. Era uma regra, era uma lei. Mas, irmãos, saiba de uma coisa, Deus, Ele vai na frente. Antes de Esté chegar lá, Deus já foi primeiro no coração do rei. Deus já quebrantou, já preparou o ambiente, irmãos. Por isso que é importante, irmãos, nós nos consagrarmos. Por isso que é importante você ter o seu secreto. Por isso que é importante você só naquele dia da célula, eu cheguei lá, tem que orar. Não, como o pastor falou, a célula dura a semana toda. E quanto de nós, às vezes, deixamos passar despercebido minha oração, antes de eu sair para o trabalho, Senhor, a minha célula, meu discípulo, aquele discípulo que está fraco, aquele que está desanimado, aquele que não quer mais, Senhor, visita ele. Enquanto eu vou estar trabalhando, vai trabalhando no coração dele, usa um louvor, usa uma palavra, usa alguém. Então, irmãos, a célula vai acontecer durante toda a semana. Quando eu chego lá na célula, irmãos, o ambiente já está preparado. Glória a Deus por isso. Eu lembro do pastor Malafaia, sempre a gente comenta sobre isso. Eu fui para Ponta Negra e teve lá um congresso dele, estava a cantora Eixe lá e tinha outros cantores também, e ele ia ministrar. Irmãos, o pastor deu uma palavra simples, mas poderosa, e quando foi no final ele disse assim, pode abrir o corredor, e estava lotado a praia da Ponta Negra, e disse, pode abrir, pode vir, irmão. Irmãos, muita gente, irmãos, uma multidão vindo aceitar Jesus, se reconciliar, pessoas chorando. Meu Deus, que coisa forte. E o pastor falou algo interessante. Ele disse, você acha que foi propriamente pelo dia de hoje, pela palavra, pelos louvores? Não. Nós estamos jejuando há meses. Por causa desse momento, nós estamos orando há meses. Então, Deus já foi primeiramente lá no coração das pessoas. Ele que convenceu, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus, irmãos. A palavra foi pregada, o louvor foi maravilhoso, foi cantado, mas é o Espírito Santo de Deus que convence, irmãos. E sabe por que nós desanimamos? E sabe por que nós queremos abandonar a nossa célula? Sabe por que nós queremos abandonar o nosso chamado? Porque nós pensamos que é nós que convencemos as pessoas. Nós achamos que é nós que temos esse poder de transformar a vida da pessoa. Não, irmãos. Eu só sou apenas um instrumento, um canal. E esse canal precisa cada dia estar mais limpo. E é na presença do Senhor que esse canal vai sendo limpo, para a presença do Senhor passar por ele e passar para outras vidas, irmãos. Amém? Então nós precisamos estar diante de Deus como Esté esteve. Chegou lá, o coração do rei já está quebrantado, irmãos. E a palavra de Deus diz que ele estende o cetro. Esté entra diante da presença dele, conta a situação, e nós sabemos o desfecho da história. Através da vida de Esté, Deus dá livramento
para o povo e ela também é poupada. E aquele inimigo que preparou a forca, ele mesmo foi enforcado por ela. Aleluia, Deus é bom, irmãos. Deus tem tudo sob controle, irmãos. Nós perdemos o controle das situações, mas Deus, ele não perde. Deus continua no controle de tudo, irmãos. Aleluia. E não foi diferente na vida de Esté, como o pastor falou também. Se ele tivesse aqui, eu ia pedir licença para falar de Neemias também. Porque, irmãos, muito parecido com Neemias, com Esté, Neemias está em um lugar estratégico. Nós sabemos que ele era copeiro do rei. E copeiro, irmãos, naquela época não era como se fosse um garçom hoje, que apenas servia, que apenas levava alguma coisa, não. Era um cargo de extrema confiança. Ele comia da comida do rei e ele bebia da bebida do rei. Então, era um camarada de extrema confiança. Neemias estava lá, irmãos, neste lugar. Podemos dizer que ele estava no auge. Ele estava numa posição de excelência. Muitas pessoas talvez cobiçavam também aquele lugar que Neemias estava. Mas, irmãos, quando chegou a notícia para ele que o povo dele estava chorando, estava triste, estava desanimado, estava sem esperança, que a sua cidade estava derrubada, que os seus muros estavam derrubados, que o povo estava assolado, que o povo estava desanimado e triste, irmãos. A palavra de Deus diz, como nós aprendemos aqui, sensibilidade. Ele estava sensível, irmãos. Ele estava sensível. E com certeza, irmãos, Neemias conseguia essa sensibilidade, não era de outra forma, irmãos. Era na presença de Deus. Porque fora da presença de Deus, nós nos tornamos duros. Nós nos tornamos insensíveis. Aleluia. E Neemias, com certeza, irmãos, tinha vida com Deus. E quando esse relato, quando chega para ele a informação que o povo, que a cidade está daquela forma, o texto vai dizer que ele chora, que ele lamenta, que ele fica em prantos, que ele fica de luto por alguns dias. E aí, irmãos, ele não só faz isso, mas a Bíblia diz que ele, depois disso, o que ele faz? Ele vai orar e ele vai jejuar. Tem alguma semelhança com o que Esté fez? Com certeza, irmãos, porque esse é o caminho. Quando chega um relato para você, quando chega algum desafio, quando alguém diz para você, olha, a tua célula vai morrer, porque hoje só tem uma, hoje só tem duas, tua célula não tinha 14, a tua célula não tinha 20, olha aí depois da pandemia como está. E aí, o relato que chega para você, a informação, e ainda vem o inimigo usando alguém, ou mesmo falando aos nossos ouvidos, está vendo? Está vendo como é que está? E é daí para pior. Irmãos, a atitude que nós temos que ter não tem que ser diferente, irmãos. O tempo é outro, mas o Deus é o mesmo. A atitude tem que ser a mesma. Ele lamenta, ele chora, mas ele vai agir. E ele vai na presença de Deus orar e jejuar, irmãos. E o que acontece, irmãos? A mesma coisa que Esté ia fazer, Neemias também ia fazer. Ele tinha que se apresentar diante do rei. E o que acontece, irmãos? Naquele tempo também, aquele que servia o rei, se ele fosse se apresentar diante do rei, e no semblante dele aparecesse tristeza, se o rei determinasse, ele era morto na hora. Ele tinha que, ainda que não tivesse, ele tinha que aparecer diante do rei, ele tinha que expressar uma alegria, irmãos. E eu acredito que as outras vezes que Neemias apareceu diante do rei, a alegria era natural, irmãos. Ela saía porque a palavra de Deus disse que o coração alegre aformoseia o rosto. E eu tenho certeza que isso acontecia na vida de Neemias. E toda vez que ele ia servir, imagina, irmãos, a alegria, como ele tratava o rei, e ele era impactado, o rei, pelaquilo. Mas quando foi nesse dia, depois de ter orado e jejuado, Neemias não conseguiu esconder o rosto triste diante do rei. E a Bíblia vai dizer que o rei percebe que ele está triste. E diz, por que que você está assim? Por que que o teu semblante está dessa forma? Você nunca chegou assim aqui? O que que tem acontecido? E Neemias fala para o rei,
realmente, como eu estaria alegre, como eu estaria feliz. Eu estou aqui muito bem, obrigado, rei. Eu estou numa posição excelente, mas o meu povo está lá. Ele está indo ruínas, a cidade está destruída. Como é que eu ficaria feliz, irmãos? Mais uma lição, irmãos, já vamos pegando gatilhos. Sabe por quê, irmãos? Não tem como, trazendo isso para a nossa realidade, não tem como. E isso, irmão, desde quando eu aceitei Jesus, eu tenho isso na minha vida e eu peço que Deus não deixe isso sair. Não tem como eu ficar feliz porque a minha célula tem multiplicado. Não tem como eu ficar feliz somente porque a minha célula tem crescido, porque a minha geração, porque a minha rede, porque o meu culto está crescendo, está multiplicando. Se eu olhar para o meu vizinho, se eu olhar para o outro líder e a célula dele está morta, se a célula dele está morrendo, se o pastor olhar para outra igreja, a Assembleia de Deus, e dizer, está vendo? Aqui nós estamos crescendo, está vendo? Glória a Deus por isso, e glória a Deus pela minha vida também. Irmãos, essa não deve ser uma atitude de um verdadeiro cristão. Nós temos que sentir alegria por estar no centro da vontade de Deus, mas isso vai gerar tristeza porque os meus demais irmãos, porque o outro líder também não está alinhado com a visão que Deus me deu. E aí eu preciso fazer alguma coisa, irmãos. Eu preciso dar um jeito, se a minha visão, se eu tenho entendido que está dando certo, eu preciso arrumar um jeito, primeiramente, de orar por ele e dar um jeito de motivá-lo também a entender a visão que Deus me deu. Amém, irmãos? Então, Neemias mostra que a posição dele estava boa, que ele estava no lugar bom, que ele estava feliz, mas não tem como, ele não tinha como ele estar feliz plenamente se o seu povo não estava feliz também. Amém? E o que acontece? Neemias conta para ele e ele diz, tá bom. Ele pede autorização para ir e o rei libera, porque antes de Neemias ir na presença do rei, Neemias esteve na presença de Deus. Antes de estar na presença do rei, ele está na presença do rei dos reis. Aleluia, nós não devemos agir de forma diferente. Glória a Deus. O que acontece, irmãos? O desfecho é que Neemias vai lá, e aí, estrategicamente, Deus vai dando toda a sabedoria para ele. Ele não chega convocando todo mundo. O que acontece? A Bíblia fala que ele dá uma voltinha. O pastor fez isso também, dá uma voltinha na cidade sozinho. Disse para os líderes, fiquem bem aqui, deixe comigo. E ele vai lá, dá uma volta, dá uma sondada, olha a situação da cidade. Quando ele volta, o que acontece? Ele convoca a liderança. Aleluia. Porque a visão de Deus, primeiramente, tem que ser para os líderes, irmãos. É por isso que vocês estão aqui. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Poderia ser para toda a igreja. Mas Deus chamou os líderes, primeiramente, ou quem está sendo preparado para ser líder. Porque líder não é uma posição, irmãos, que você vai exercer. Você mesmo não ter recebido esse cargo, podemos dizer assim, você já é um líder que está trabalhando, que está sendo forjado para cuidar de outras pessoas. Amém? Tem pessoas que estão na liderança que não estão liderando. E tem pessoas que não estão ainda com cargo de liderança, mas já lideram. Porque não é uma posição, irmãos. Amém? E aí ele chama o líder e diz, olha, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer dessa forma. E Neemias nos dá um grande exemplo, irmãos. Ele vai dividindo funções. Neemias não faz sozinho. Ele convoca a liderança convoca o povo e aí funciona, irmãos. Se você for ler toda a história de Neemias, você vai ver que cada líder tinha ali os seus discípulos, podemos dizer assim, e cada um pegou uma parte do muro. Cada um tinha ali, podemos dizer, 6 metros, 10 metros, não sei, quantidade de muro. Mas cada um trabalhava no seu lugar. Houve oposição, como nós sabemos, mas a obra de Deus foi feita, irmãos. Por quê? Porque alguém que estava lá em um lugar de excelência entendeu que aquela posição que ele estava, que aquele tempo era Deus que tinha estabelecido, era Deus que tinha colocado ele ali para um determinado tempo, para um determinado propósito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Não é diferente conosco, irmãos. Nós podemos usar vários exemplos na Bíblia, irmãos. Não diferente do contexto de Neemias, tem o contexto de Ageu, porque o contexto é o mesmo. Neemias ficou responsável ali pelos muros, ficou responsável por uma parte da cidade, mas quando Deus levanta Ageu, é no tempo que o templo de Deus está esquecido. Porque, irmãos, cada um, depois que Neemias chega,
a ordem foi dada e ali as pessoas vão reconstruindo as suas casas e ali vão fazendo, levantando. Porém, irmãos, cada um foi se preocupando apenas com a sua própria casa. Eu vou fazer dessa forma. Opa, tem um andar, eu vou fazer de 2 andares. Opa, tá bonito aqui, eu vou meter um vidro. Se fosse hoje, eles iam colocar esses blindex. Eles iam tentar fazer o melhor, irmãos. Eu vou colocar uma piscininha lá atrás. Eu vou tentar fazer o meu melhor. Mas o texto vai dizer, através da vida de Ageu, irmãos, que Deus levanta este homem. E diz, por um acaso é tempo. É um tempo de vocês ficarem apenas preocupados com a casa de vocês, se elas estão bonitas ou não, se elas vão ficar mais bonitas ou não. E o meu templo, que a minha casa vai ficar abandonada, por um acaso não é um tempo de vocês reconstruírem, de vocês se levantarem e reconstruírem o templo do Senhor? E aí ele diz, olha, considerem os vossos caminhos. O que isso quer dizer? Pensem bem. Como diz um amigo meu, pastor, matutem. Examinem como é que vocês estão. Será que a prioridade de vocês não está errada? Porque, irmão, não tinha nada de errado de eles estarem preocupados de fazer a sua casa bonita, de construir, de dar o melhor para a sua família, não. O problema aqui era a prioridade, irmãos. Porque enquanto a casa estava bonitinha, o templo, o lugar que Deus tinha estabelecido para ele encher a sua igreja, para ele receber culto, para ele receber adoração, estava destruído e o povo nem aí. O povo não estava preocupado, irmãos. E Deus levanta o profeta Ageu nesse tempo, irmãos, com uma voz profética. E não diferente de Neemias, o que Ageu faz, irmãos? Ele chega com o povo e convoca? Não. Olha só, irmãos, como casa, a Bíblia ela é perfeita, irmãos. Ela é perfeita. E eu fico maravilhado quando eu vejo isso. Porque o mesmo Deus que fala para Neemias, que dá estratégia para Neemias, é o mesmo que dá para Ageu. Porque Neemias não vai diretamente com o povo. Não que seja errado, mas a visão é essa, irmãos. Vai diretamente com os líderes. E aí ele chega primeiramente com Zorobabel, que era o governador. Olha, nós precisamos mudar a nossa prioridade. Vamos convocar o povo para a gente voltar a priorizar a casa de Deus. Nós precisamos atentar para lá, porque Deus está nos chamando para esse tempo. E aí ele chega com Josué, que era o sumo sacerdote, ou seja, líderes. E ele disse, é nós. Começa conosco. Começa conosco essa obra. Vamos lá. Se nós nos mantivermos motivados, se nós começarmos, porque muitos discípulos, irmãos, tem gente que consegue fazer sem o líder fazer. Eu já vi pessoas, eu dou um exemplo da minha vida, da vida do Alex aqui, eu não sei a Mônica, não sei se a pastora Cléo, a Priscila, eu não sei vocês, mas eu não fui discipulado. Eu não fui consolidado. Não teve alguém que me preparou. E aí, por isso que eu digo que não há desculpa para alguém dizer, não, eu não fui ensinado dessa forma, eu não vou fazer. Não, eu fui me apaixonando dentro do processo, irmão. Por quê? Porque eu não fui ensinado a amar a visão celular. Eu não fui ensinado a amar pessoas, a amar o discipulado, não. Isso foi gerado naturalmente no meu coração. E eu decidi que aquilo ali era puro. E eu decidi que aquilo lá era a visão de Deus para a minha vida. Que se eu digo que eu amo a Deus, eu preciso amar o meu próximo. Porque se eu digo que eu amo a Deus, o qual eu não vejo, eu não consigo amar o meu próximo. E Jesus pega, resume os 10 mandamentos, ele resume lá em 2. Ele diz, amarás a Deus sobre todas as coisas. Aí, se fosse só aí, acabava, irmãos. Mas ele diz, mas ao teu próximo, mas ao teu discípulo, mas à tua família como a ti mesmo. Amém, irmãos? Então, amar pessoas, cuidar de pessoas, irmãos, é um projeto de Deus, irmãos. E se você talvez diga, eu não dou para lidar com pessoas, não. E aí talvez, desculpa falar, talvez a oração era, no meio dessa pandemia, no meio desse vírus aí, Senhor, me leva, né? Me ajuda aí a sair daqui, porque, irmão, se nós estamos aqui, se Deus permitiu que nós continuássemos aqui, é por causa disso. Já não deu meu horário, não, né? Geralmente desliga assim é quando chega o tempo, né? Oi. Amém. Irmãos, então, se nós não olharmos para o nosso próximo, o interessante é que Deus nos fez assim, irmãos. Olha só, eu não consigo, da forma que eu estou aqui, olhar para trás. O meu olhar é para vocês. E Deus nos fez com esses olhos aqui para frente, é justamente para isso.
é para eu não olhar para mim. Claro que hoje o homem criou o espelho, mas o propósito da vida é esse, é eu olhar para a Andréia, eu olhar para a pastora Clonice, eu olhar para o pastor olhar para mim, irmãos. E esse olhar não é só um olhar, é um cuidar, é ver a necessidade dele. E aí nós precisamos pedir, se não temos, esse amor de Deus, irmãos. E isso é conquistado num ambiente de oração. Senhor, todo mundo lá, eu vejo a maioria dos líderes, eles fazem isso naturalmente, eles amam o que fazem. E eu não tenho isso, eu vou forçado, parece que eu não consigo. Ore a Deus, se quebrante, diga, Senhor, hoje eu digo que eu te amo, então me ajuda a amar o meu próximo. Amém? Então, Ageu fala para a liderança fala para o povo, e aí nós sabemos o que foi que aconteceu, irmãos. O povo toma ânimo e ali é reconstruído. Então, irmãos, é o tempo de Deus para a nossa vida, irmãos. Isso aconteceu por toda a Bíblia, toda a história. Homens de Deus foram levantados para um determinado tempo, mulheres de Deus foram levantadas para um tempo determinado, para um propósito, irmãos. José, nós sabemos da história de José, quando ele chega lá como governador. Você sabe todo o processo para José chegar lá. E aí tem um texto maravilhoso, irmão, em Gênesis capítulo 45. Você vai ver que José está ali. Ele está diante dos seus irmãos. E aí ele revela para os seus irmãos. Diz, olha, eu quero falar algo para vocês. Eu sou José. Imagina, irmão, a cara de bobo de cada irmão deles. Como eles ficaram aflitos. Como eles ficaram tristes naquele momento, decepcionados com eles mesmos. O texto vai dizer que José olha para ele e diz, olha, não aflige o coração de vocês. Não fique desanimado. Irmãos, isso é muito forte, irmãos. É forte mesmo, como o pentecostal fala, é forte, irmãos. Porque José, irmãos, olha para ele e diz assim, ó, não pensem que foi vocês. Não foi vocês que me jogaram lá naquela cisterna. Não foi vocês que me venderam. Não foi vocês, não. Não foi um decreto lá que me jogou na prisão. Não. Foi Deus. Para um propósito específico. Tudo isso foi Ele. Para que eu chegasse aqui antes de vocês. Para quê? Para dar livramento para vocês e para a nossa família e para o nosso povo, irmãos. Esse Deus é maravilhoso demais, irmãos. Glória a Deus, aquilo que parecia ser uma frustração, uma decepção, aquilo que podia ser um motivo de tristeza para José. Irmãos, quando você está com o coração em Deus, quando o seu coração está guardado, eu fico pensando se fosse eu, se fosse você, se fosse muita gente hoje, irmãos. Agora sim, vocês vão ver o que é um tosse. Lembra do que vocês fizeram para mim? Agora eu estou aqui. Vocês vão pagar. Ele poderia muito bem, irmãos. Se o seu coração não está em Deus, se o seu coração não está guardado, se ele não entende a visão de Deus, a vingança chegaria no seu coração. Mas o seu coração está em Deus, irmãos. E quem está com o coração em Deus entende a visão de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Isso me faz lembrar, irmão, das perseguições que eu passei, das pessoas que falaram mal de mim. Aleluia! Das pessoas que me caluniaram, das pessoas que deram uma palavra para me desanimar, para dizer que não era eu, que esse lugar aqui não era para mim. Irmãos, se eu entender a visão de Deus, eu vou entender que essas pessoas não são meus inimigos, não. Glória a Deus, essas pessoas foram canais, elas foram um instrumento para me chegar até aqui hoje. Aleluia, elas foram um instrumento para eu amadurecer. Se eu não tivesse passado perseguição, se eu não tivesse passado tanta luta, se eu não tivesse passado decepções com o homem, imagina, irmãos, eu não teria amadurecido. E geralmente a maturidade vem na luta. Geralmente a maturidade vem na dor, irmãos. Isso aconteceu com José. Quando José chega lá, ele entende, eu estou aqui, não é por causa de vocês. Ei,
líderes, pastores. Aleluia, nós estamos aqui. Aleluia. Teve pessoas que se levantaram. Teve pessoas que tentaram nos matar, tentaram nos parar. Mas elas foram um trampolim para que nós chegássemos até aqui. Aquela palavra que era para me desanimar. Se ele disse que eu não posso, é aí que eu vou fazer. Se ele está dizendo que eu não consigo, é aí que eu vou conseguir. Não para mostrar para ele, mas para mostrar para mim mesmo que eu consigo. Porque maior é o que está em mim do que aquele que vem contra mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus nos levantou para esse tempo, irmãos. Foi para este tempo que Deus nos escolheu. Aleluia. E nós temos, irmãos, não há desculpa para não fazer. Não há desculpa para não fazer. O meu tempo está acabando. Mas, irmãos, como eu estou falando de tempo, as pessoas, os homens de Deus, as mulheres de Deus, cada um no seu tempo, usaram os recursos que foram lhe dados. Eles usaram o recurso que estavam nas suas mãos naquele momento e disse: se é isso que eu tenho, é isso que eu vou usar para a glória de Deus. É isso que eu vou fazer para anunciar o reino de Deus. Se você prestou atenção, o pastor Campelo, com certeza, há 10 anos, há 15 anos atrás, não usaria esse recurso de slide, do data show. Eu não estaria usando aqui, eu nem usei, né? Deus é bom, porque a gente prepara tudinho aqui, mas Deus disse, não é do jeito que tu quer não, mas nós temos que nos organizar. Nós temos que nos organizar, mas Deus é eu que estou no controle. Você faz os planos, mas a última palavra é minha. Tem gente que não está fazendo plano não, que não está se projetando, porque não, é Deus que dá a resposta, não. A palavra de Deus diz, o homem faz os planos, nós temos que fazer os planos. Mas a resposta certa vem da boca de Deus. E quem sabe a resposta de Deus, quem sabe o plano de Deus não está alinhado com o seu plano. Amém? Com o seu projeto, com a sua visão. Nós temos que entender isso. Então, irmãos, homens de Deus usaram os recursos dele. Naquele tempo não tinha papel, naquele tempo tinha folhas, tinha um papiro, e ali as pessoas usaram ali o que tinha de recurso. E aí talvez muitas pessoas estão dizendo, poxa, eu não tenho nenhum recurso, eu não posso fazer porque eu não sei, eu não tenho aquilo. Irmãos, nós temos um exemplo muito bom, que é do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo poderia usar a desculpa de dizer, olha, me pararam. Olha, me tacaram aqui dentro dessa prisão e eles conseguiram me parar. Mas não. O apóstolo Paulo, quando está preso, diz, olha, traga para mim a capa, traga para mim livros, traga para mim todos os recursos que eu preciso, o que eu posso usar hoje para continuar dando andamento para o reino de Deus? Como é que eu posso fazer? Então, irmãos, ele foi um instrumento usado por Deus, mesmo dentro de uma prisão. Pessoas tentaram parar, mas não conseguiram. Então, não há desculpa para não fazer, irmãos. Foi para esse tempo que Deus nos escolheu. Naquele tempo, não havia tecnologia, mas hoje há. Há um tempo atrás, pastor, bateria era do diabo, né? Não poderia tocar na igreja. Muitas coisas que nós fazemos hoje, televisão, Deus me livre, televisão na igreja. Mas, irmãos, nós entendemos hoje que nós usamos, Satanás não faz nada, irmão. Ele só copia. Deus deu sabedoria para as pessoas e Deus sabia que eu e você estaríamos nesse tempo hoje, no século 21, no tempo da tecnologia. Então, Deus deu para mim um tempo e Deus deu para mim capacidade, deu condições de eu me preparar para usar esses recursos, para usar essa ferramenta para que o nome do Senhor seja glorificado, irmãos. Amém? É claro que tem coisas que estão querendo trazer para a casa do Senhor que não tem nada a ver. Estão querendo trazer coisas que é fogo estranho, irmãos. E aí o pastor tem sensibilidade, a pastora tem, os líderes têm sensibilidade, estão ligadas com Deus e não vão deixar isso entrar. Mas tudo aquilo que é para a glória de Deus, é por isso que aqui acontece, né, pastor? Se nós vamos usar essa garrafa aqui para alguma coisa, é consagrada, é apresentada para Deus, porque vai ser usado para a glória de Deus, irmãos. É para que vidas sejam edificadas. E aí eu faço uma pergunta para vocês hoje. Quantas pessoas hoje entraram nas redes sociais?
Quantas pessoas? Alguém? Não? Não? Só levanta a mão quem entrou mesmo. Quem respondeu uma mensagem no WhatsApp? Alguém respondeu hoje? Sim, né? Respondeu. Talvez alguém entrou aqui no Facebook, talvez entrou no Instagram. Usou aí. A internet, irmãos, por muito tempo também foi dada para Satanás. Não, internet é do diabo, é do capeta. Satanás não tem nada, irmãos. Amém? Então, qual é a diferença, irmãos? É a maneira com que nós estamos usando. É a forma com que nós usamos a ferramenta que está conosco. Eu estou falando para vocês, irmãos, que depende de mim, depende de você do que nós vamos fazer. Só para dar um exemplo aqui, o Facebook. Vocês sabem, não sei se todos usam, mas o Facebook tem lá, depois que passa um ano, depois que passa 2 anos, 3 anos, ele traz uma lembrança. Às vezes você abre o Facebook e está lá, lembranças de 2 anos atrás, de 5 anos atrás. Irmãos, aquilo ali, se você tiver quebrantado, sensível a Deus, Deus fala com você de várias formas. Nós já assistimos filmes que não tinha nada de evangélico e Deus falou conosco no filme. Sabe, irmãos, quando o nosso coração está em Deus, todas as coisas cooperam, né? Todas as coisas contribuem. Então, quando nós vemos é um louvor, quando não é um filme, quando não é alguém, é uma circunstância, porque o nosso coração está em Deus, irmãos, e Deus usa várias formas. E ali, irmãos, quando eu vi aquela lembrança, eu digo, é de Deus, porque aparecem situações, você lembra de coisas que você postou, que você viveu, que você compartilhou há tempo atrás, e ali você, não sei vocês, mas eu faço uma reflexão da minha vida. Eu vejo fotos de encontro que eu fui há um tempo atrás, de Radox, e eu digo, poxa, aqui eu estava tão alegre, poxa, aqui eu estava tão motivado, poxa, esse tempo aqui eu estava assim, aí vem, a palavra de Deus nos diz que nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, e aí começa a vir à nossa memória aquele tempo. Poxa, olha só essa célula aqui, vi uma foto da célula. Por isso que é bom registrar, irmãos. Por isso que é bom tirar foto. A pessoa disse, não, a pessoa tira foto para se amostrar. Depende de como está o seu coração. Se você quiser entender dessa forma, amém. Mas eu entendo que às vezes nós compartilhamos, né? Nós temos essa estratégia lá na igreja. Mas às vezes quando o coração é mau, tudo é mau, irmãos. Se os teus olhos forem ruins, tudo é ruim. Então a pessoa, não, quer para se amostrar, quer para mostrar que cresce mais do que o outro. Não, irmãos, é para motivar os outros. Dizendo, olha, nós estamos aqui. Através de uma foto, a outra pessoa precisa ser motivada. A nossa oração é essa, irmãos. Amém? Então ali você vê, poxa, eu vivi esse momento. Então o Facebook faz isso. Sabe o que aconteceu semanas atrás? Eu abri meu Facebook e eu vi várias postagens minhas. E eu acordava, ia lá para o Facebook, estava começando a usar, mas eu estava vivendo ali a primeira essência, né? Aquele momento de novo convertido. E aí, irmão, o que vinha de Bíblia, o que vinha de... Eu mandava lá no Facebook, pô. Hoje eu já não faço mais isso. Mas eu disse, olha só, eu era tão inocente e hoje a minha maturidade não deixa mais eu fazer isso. Por que eu não faço? Irmãos, o Facebook hoje, se fosse um país, ele seria o 3º maior país do mundo. Olha só, quantas pessoas estão hoje no Facebook? Quantas pessoas estão lá? Então imagina, irmãos, através de um vídeo, através de uma palavra, de algo que você compartilha. E, irmãos, infelizmente, muitos têm deixado Satanás usar isso mesmo, porque vai lá para o Facebook chorar, vai lá jogar indireta para alguém, vai lá lamentar, vai lá fazer questionamentos, às vezes até da própria igreja, e deixa Satanás usar, não a boca, mas os dedos ali, para postar alguma coisa. Então, irmãos, depende muito de como nós vamos usar. Amém? Se é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Chega lá e diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Posta lá e diz, tenha um bom dia, tenha um dia abençoado. E isso pode chegar para milhões e milhões de pessoas, irmãos. E às vezes uma pessoa que vai abrir o Facebook, às vezes alimentar alguma coisa ruim no seu coração, olha lá e disse, não temas, eu sou contigo. Amém, irmãos? Glória a Deus, Deus falou com ele. Amém? O WhatsApp, irmãos, o WhatsApp está aqui, ó, está na nossa mão. Ferramentas que Deus nos deu. Paulo, se tivesse o WhatsApp, irmãos, imagina o Facebook do apóstolo Paulo. Eita, Jesus! Imagina esses homens com o recurso que nós temos hoje, irmãos. Imagina o apóstolo Paulo com o jatinho, irmãos. Imagina, irmão, esse homem enfrentou naufrágio, esse homem não botou dificuldade para fazer a obra de Deus. Os homens morreram para que essa palavra chegasse até nós. E hoje nós damos tanta desculpa, irmãos. Ah, não vou para a cela porque está quente. Não vou fazer isso porque aquilo. Pastor, me desculpe.
É a sua noiva, é a igreja, mas nós temos que falar, porque isso também às vezes eu vivo, irmãos. Amém? Isso serve para nós que estamos aqui, porque às vezes nós queremos colocar desculpa. Não há desculpa, irmãos, porque para esse tempo Deus já preparou os recursos certos, irmãos. E aí, chegou a pandemia, irmãos. Chegou a pandemia. Agora imagina, pastor. Hoje eu tive numa reunião, lá eu trabalho na Escola Betel, e hoje teve uma reunião com todos os professores e teve uma reunião com todos que trabalham lá. E a nossa igreja, irmãos, é presbiteriana, tá? Mas eu sou pentecostal. Mas vocês sabem, quem pega conteúdo de lá, sabe que o conteúdo é muito bom da palavra de Deus. Eu, pelo menos, assisto muito Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, tem conteúdos maravilhosos, irmãos, são homens de Deus, né, pastor? Então, chega um momento que eles vão divergir, e vão falar bem assim, olha, eu não acredito nisso, eu não acredito, aí você separa, tá bom? Mas, resumindo lá, o diretor falou o seguinte, olha, segunda-feira nós vamos voltar às aulas 100% presenciais. Por quê? Porque há um tempo atrás voltou, mas não voltou 100% presencial. Alguns alunos estavam em casa. Imagina, irmãos, se não tivesse. Aí o que eu mais via trabalhando lá eram pessoas em casa com seu notebook. A escola fornece notebook, aí o camarada de casa aprendendo. E o professor lá na escola, mas falando para eles, falando para os alunos, falando para eles, falando para os alunos. Irmãos, isso é do diabo? É do diabo isso. Pelo amor de Deus, irmãos, nós precisamos entender isso, amadurecer nesse sentido. Então, imagina, da mesma forma, e o diretor falou algo, se da mesma forma ele falasse que naquele dia, ou segunda-feira, vai abrir 100% e saísse um decreto e dissesse, ó, vai fechar tudo de novo. Imagina como é que nós íamos nos virar, irmão. Como é que nós íamos fazer? Quantos aqui fizeram célula online? Quantos aqui? Olha aí, nós temos muitos líderes, mas poucos fizeram. Muitos porque não sabiam mexer, não sabiam fazer, ou tinham discípulos que não sabiam mexer também. Tem várias situações, irmãos. Mas muito de nós é porque não estávamos preparados para esse momento. Agora imagina, você buscar recurso, vê meu tempo, filha. Zerou? Zerou. Então vou fechar aqui, irmãos, só para a gente entender que nós temos recursos para nós. Amém? Então, é possível sim fazer videochamada? É. Cada dia vai aumentando e isso é Deus que vai proporcionando também. De primeiro você só fazia para, se eu não me engano, era para 3 pessoas, agora é para 8. E aí tem um aplicativo no Google que alcança o maior número possível de pessoas. Então, não há desculpa para isso. A videochamada. Eu consolidei um discípulo, eu estava consolidando presencial e quando chegou a pandemia nós fomos afastados. E eu disse, olha, eu preciso me preparar. Eu não posso deixar o discípulo lá, vai ficar em casa, mas eu preciso alimentar ele. Liguei para ele, vamos fazer videochamada? Vamos. Eu apanhei, irmãos, porque eu não estava muito preparado para isso, mas nós fizemos. A criança, a filha dele chorava na hora, chorava, mas quando nós voltamos, algumas aulas já tinham sido realizadas, porque nós não usamos a desculpa de não termos ou não usarmos as ferramentas que nós tínhamos. Amém? E muitos pararam e depois sofreram. Eu acredito que todos aqui, como nós também, na nossa área, muitos não voltaram. Não é porque estão em casa não, irmãos, é porque esfriaram, morreram espiritualmente e ficaram lá. A pandemia, a quarentena deles está durando até hoje. E nem para assistir um culto online, que o nosso culto continuou online lá na igreja, mas nem para assistir, o pessoal tem mais força para assistir, não querem mais nada. Então, irmãos, vamos usar as ferramentas que nós temos, vamos usar o instrumento, seja o WhatsApp, seja o Facebook, seja qualquer tipo de recurso que vier à nossa mão para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé na noite de hoje. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria orar junto com vocês nesta tarde, irmãos. Nesta tarde, pedindo de Deus sabedoria, pedindo de Deus principalmente amor, irmãos, porque se nós não tivermos amor, tudo isso aqui vai passar de uma palavra lançada ao vento que não vai surtir efeito nenhum. Mas se estamos precisando de amor, que Deus derrame uma unção de amor sobre nós. Amém? Para nós amarmos, porque a palavra de Deus diz que o Deus derramou o amor dele através do Espírito Santo de Deus. E se não derramou ainda sobre a sua vida, esta tarde ela é propícia para isso acontecer. Amém? E enquanto nós oramos, você apresenta a sua vida para o Senhor. Senhor, eu estou aqui e eu creio que o Senhor me escolheu, me chamou para esse tempo, Senhor. Me ajuda a usar os recursos que eu tenho.
tudo para a glória do teu nome, tudo para que haja crescimento, tudo para que o teu reino avance, tudo para que pessoas sejam discipuladas, tudo para que pessoas sejam consolidadas, para que mais pessoas tenham acesso ao teu reino, para que mais pessoas alcancem a salvação. Deixa ser usado por Deus. Diga para o Senhor: Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta tarde, Deus. Nós fomos ministrados, Senhor Deus, que Esté foi um instrumento usado nas tuas mãos para um tempo e para um propósito. Neemias foi, José foi, Moisés foi no tempo dele, Senhor. Pedro foi usado no tempo dele, Paulo foi usado. Tantos homens e mulheres foram usados por ti, porque entenderam que aquilo que eles tinham na mão era o suficiente para ser usado para a glória e para a honra do teu nome, Senhor. Levanta uma liderança motivada, alegre. Nós estamos saindo dessa pandemia, mas com o nosso coração esteja cheio de alegria, Senhor Deus, motivados para continuar, fazer mais e melhor a tua obra, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos a entender que foi para esse tempo, que foi para este lugar, que foi para essa pessoa, que foi para esse propósito que o Senhor nos chamou e nos separou, Senhor. Eis aqui a minha vida, eis aqui a tua igreja, Senhor. Faz de nós um instrumento usado poderoso na tua mão. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, quantos querem agradecer ao nosso querido irmão Miramar? Diga assim: irmão Miramar, Deus te abençoe. Glória a Jesus. Deus te abençoe, irmão Miramar. Aleluia. Meus irmãos, nós temos 20 minutos de intervalo. Esse intervalo é para você, né, tomar aquele café, aquele suco, aquele pão com queijo, mortadela, presunto. Com certeza os nossos dirigentes já providenciaram, cada congregação já organizou, tá bom? Fique à vontade, aqui na lateral, tá bom? Já está organizado aqui na lateral, pode vir para cá, ok? 20 minutos, estaremos de volta aqui. Obrigado.